bom dia, queridas amigas, amigos e ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, na Madrugada Astral, em mais uma quinta-feira, já aqui chegando o Dia dos Pais, então aproveitando para dar um feliz Dia dos Pais para todo mundo, né? Aproveita aí para comemorar, e se você também é pai, fazer essa comemoração, se você é filho, enfim, né? Aproveita essa data importante aí para as lembranças e memórias tão bacanas, sempre agradecendo aqui meu amigo Euri na técnica, fazendo tudo chegar redondinho aí para vocês, e hoje, aproveitando esse assunto que a gente sempre traz dos atendimentos, a gente conversar um pouquinho sobre transformações, mas não quaisquer transformações, viu? Grandes transformações. E relembrando, se você ainda não me segue, segue aqui @PauloBNAstrologia ou me chame pelo WhatsApp, código 11 99302 0468. Repetindo, 11 99302 0468. Vai ser um prazer fazer seu mapa astral, mapa numerológico, também as consultas de tarô e hipnose e principalmente os aconselhamentos para que você possa ter melhores decisões, ter melhores resultados. Na semana passada, inclusive, eu trouxe aqui, se você perdeu, a Luísa Papaléu, que é a diretora e organizadora do Centro Cultural Esotérico. Então aproveita, vai lá no YouTube, tanto da Madrugada Astral e também no meu YouTube. Veja lá novamente o programa, um bate-papo que a gente falou sobre tarô, até numa outra perspectiva, também das formações que o Centro Cultural Esotérico tem. Então aproveita para rememorar esse episódio que foi muito bacana. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre transformações, mas olha assim, sabe quando você percebe que você precisa literalmente morrer para mudanças para que algo mais verdadeiro possa renascer? Outra questão é por que às vezes a gente tem resistência a mudanças, mas não só as mudanças do cotidiano, as grandes mudanças, mesmo sabendo que elas são inevitáveis. Outra coisa também, você que está me ouvindo, aí em casa, no carro, na academia, tá acompanhando aí aqui pelo YouTube, você provavelmente sabe que você é o autor ou autora da sua autotransformação, ou você está se tornando, na verdade, é uma prisioneira e um prisioneiro da própria resistência. E para isso, para a gente entender todos esses aspectos, a gente precisa olhar para um planetinha, planetoide, planeta não, para a astrologia os nomes que estão dando aí pouco importa, mas Plutão no seu mapa natal e nos seus trânsitos, nas suas previsões, é o planeta da transformação. Eu até costumo colocar uma seguinte dualidade. O Plutão, ele pode ser a transformação destruidora ou a destruição transformadora. Nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente sabe que Plutão, ele foi descoberto lá em 1930 e que, na verdade, até mesmo pela órbita dele, pelos outros astros que estão próximos a Plutão, ele tem essa característica de ser chamado, ao invés de planeta, de ser um planetoide. Mas no ato simbólico, no aspecto simbólico do mapa natal, ele tem uma perspectiva desta transformação. Ele foi justamente esse tipo de perspectiva quando a gente olha lá na internet os símbolos, e eu até vou deixar aqui no meu canal do YouTube o símbolo de Plutão, a gente percebe um círculo, como se fosse um outro semicírculo embaixo e uma cruz, demonstrando justamente a força transformadora de Plutão. Justamente trazendo a dualidade entre a alma e a matéria. Porque muitas vezes, obviamente no nosso cotidiano, nós utilizamos a matéria, eu estou utilizando aqui o microfone, a câmera, as imagens, o som, estou usando aqui o letreiro, a mesa, como um meio de transformação, como um meio de trazer esse conhecimento para vocês. Só que às vezes a gente precisa estar ao encontro de coisas mais susceptíveis, não só a própria matéria, transcender a matéria. E é com Plutão que a gente faz esse tipo de transcendência. E principalmente trazendo um tipo de aspecto e perspectiva daquilo que a gente chama da alquimia interior. Porque, por exemplo, Plutão, quando ele está em trânsito, passando por um signo, por uma casa astrológica no seu mapa, ele não vai trazer mudanças leves.
Pode ser que Marte traga alguma mudança leve, no sentido de ação, de movimento. Agora, Plutão vai trazer justamente esse escancarar aquilo que estava oculto, mostrar aquilo que talvez você não gostaria de ver, trazer a transformação que é necessária para a sua vida, justamente para revelar verdades e que a gente às vezes prefere evitar e fugir dessa transformação. Por exemplo, eu peço para que você pense aí comigo. Tem um tipo de transformação na vida que você já deseja fazer há um tempo e não fez? Todos nós vamos ter uma transformação pessoal, coletiva, de trabalho, amorosa, familiar, pessoal. E essas transformações, por vezes, elas precisam passar pela força de Plutão. Até porque ele vai atuar. Muitas vezes eu já ouvi esse tipo de termo e até anotei aqui. Paulo, Plutão é um agente de cura e isso, olha, não é bem assim. Não é a cura em si, mas é essa dualidade da destruição. Justamente porque a gente precisa muitas vezes deixar para trás ciclos inevitáveis, a gente precisa encerrar hábitos que não fazem mais sentido. Então, muitas vezes, essas grandes transformações que a gente precisa para a vida precisam de planetas com maior força. E é interessante porque Plutão, por ser um planeta lento dentro da perspectiva astronômica e também astrológica, ele não vai dar um ciclo completo no seu mapa durante a vida. Mas os locais em que ele vai passar, as interações que ele fará com outros planetas, isso sim trará grandes transformações na sua vida. Até anotei aqui para trazer para você, porque, por exemplo, uma pessoa com Plutão, né, que tem um Plutão muito forte e que vive, por exemplo, perdas radicais, pode ser um fim de um relacionamento, mudança de residência, sabe aquelas transformações fortes na carreira, por exemplo, quem tem Plutão na 10, na casa 10 do meio do céu, é justamente para que você deixe coisas para trás, deixe o passado e vá para o novo. Até trazendo um pouco do simbolismo do tarô, que eu tanto gosto, tanto amo, é muito parecido com o arcano da morte. O arcano da morte, aquela caveira que aparece no arcano, é justamente aquilo. Você tem que deixar para trás tudo aquilo que já aconteceu. Paulo, mas eu tenho saudade no meu tempo, na minha época. Desculpa te falar, o seu tempo e a sua época já foi. Aquilo não volta mais. Então é necessário, por vezes, a gente entender que a ação de Plutão, mesmo trazendo dores, destruição, uma determinada ansiedade, deixando-nos apreensivos qual será o próximo passo, mas é tudo para um bem maior, o bem da sua própria vida, das suas próximas escolhas. E até trazendo alguns exemplos, eu até coloquei assim, por exemplo, uma pessoa que tem o planeta Plutão no ascendente, ou conhecido como casa 1. A identidade da pessoa é constantemente reciclada. É como se a pessoa, a todo momento, precisasse se transformar e se apresentar para o mundo de uma maneira diferente. Ou, por exemplo, uma pessoa que está passando por um Plutão na casa 7, então ela pode ter sim um casamento a todo momento em grandes transformações. E o Plutão, quando está em trânsito, transitando justamente pelo seu mapa, ele não vai deixar pedra sobre pedra nos diversos setores do mapa, não vai ter como. Justamente por essa ação de Plutão, onde eu preciso entender que aquela possível destruição que aconteceu vem para que algo renasça, vem para que eu possa colher identidades melhores, identidades que vão trazer uma nova perspectiva de vida e olhar para a própria vida. Quando a gente olha também pelo lado mitológico, está muito ligado Plutão com a mitologia de Hades e a própria psicologia das sombras, que é aquilo que a gente fala quando a gente vai lidar com o reino invisível. Porque, por exemplo, o Plutão, ele é, na nossa astrologia, como a gente trata aqui na astrologia ocidental, ele é o regente do signo de Escorpião. E eu já trouxe um pouco dessa imagem aqui. O signo de Escorpião é um signo profundo, um signo de água, mas um signo rígido, onde, às vezes, a pessoa de Escorpião, eu até brinco com esse tipo de perspectiva, ela desce nas profundezas de Hades, sem oxigênio, sem cilindro, em apneia.
vai lá nas profundezas, fica lá por um tempo, e os demais signos não conseguem atingir essa profundeza, não conseguem atingir esse nível de profundidade para alcançar a grande transformação. E isso, até trazendo esse tipo de olhar, é o que as pessoas de Escorpião, em sua grande totalidade, conseguem fazer, porque elas usam essa força plutoniana de transformação, de reciclagem, de aprofundar-se a um nível onde podemos chamar assim, o próprio fundo do poço. Então, quando às vezes a gente usa esse tipo de perspectiva, Paulo, eu cheguei no fundo do poço. Olha, será que sim? Ou você chegou talvez no seu limite, mas talvez ainda não é o fundo do poço. Uma pessoa de Escorpião, sim, ela consegue avançar nessas profundezas e de uma maneira muito natural. E é interessante porque, por exemplo, quando a gente passa, e todos nós passamos por essas transformações de Plutão, todos os signos, desde Áries até Peixes, é muito interessante porque, por exemplo, quando a gente não acolhe essas transformações de Plutão, pode ter certeza, você vai passar por explosões emocionais, por tipo de perspectivas destrutivas, porque você está indo justamente agora não é ao encontro, mas de encontro à força de Plutão. E com a força de Plutão, olha, sinto muito, não dá para resistir. E justamente o convite que a gente pode dizer que Plutão traz é justamente para que você olhe aquilo que a gente pode chamar, por exemplo, de traumas. Olhar para os seus traumas justamente vai te trazer a possibilidade de quebrar padrões que não fazem mais sentido. E também, quando aqueles que gostam e entendem que assim quando você olha na profundidade da sua alma, aí sim pode ocorrer a cura. Ou então, se você não quiser olhar na profundidade da sua alma, aí pode ocorrer a doença. Eu nem estou dizendo da doença física, não, mas a doença de alma, doença psicológica, aquela doença onde você se encontra justamente perdido. E naquela dualidade que eu até trouxe no início do programa, onde o Plutão pode ser a transformação destruidora, ou então a destruição transformadora. Me lembra muito o mito da Fênix, que por meio daquele processo de morte e renascimento, das suas cinzas ela consegue renascer. Então, muitas vezes, se eu entendo que Plutão está fazendo uma transformação destruidora na minha vida, olha, então é importante você ganhar consciência, seja por meio do seu mapa, seja por meio de um oráculo, como o tarô ou outro oráculo, que traga uma mensagem para você. Agora, se você ganha consciência, você vai perceber que aquela destruição é transformadora, porque mesmo até usando essa imagem simbólica da guerra, ao final da guerra, recolhem-se os corpos, recolhem-se os soldos de guerra, e aí a gente vai justamente reconstruir a própria vida. Então veja que mesmo Plutão traz beleza para a compreensão da nossa vida, traz mensagem para que você possa entender melhor suas escolhas, seus objetivos e construir um futuro melhor. Sempre trazendo aqui as previsões para os 12 signos, então vamos lá para o final de semana, hoje quinta-feira, mas trazendo aí para o final de semana, 9 e 10 de agosto, relembrando mais uma vez um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos vocês que estão comemorando esse dia. Vamos começar então, signo de Áries. Arianas, arianos, os seus vínculos estão pedindo escuta e equilíbrio. Pode ser vínculos pessoais, amorosos, de família, amizades, tá bom? Emoções em grupos vão despertar aí algumas verdades, então vamos ter ouvidos mais abertos. Cuide aí do seu ambiente familiar, da casa, e expresse os seus sentimentos aí com um pouco de leveza. Para ariano e para ariano pode ser um pouquinho mais difícil, mas vai conseguir, tá bom? Taurinas e taurinos, assuntos de família e de carreira podem se cruzar. Então nada de declinar só para um lado e só para o outro. Sempre lembrando, é o final de semana. Então às vezes as pessoas podem estar trabalhando, de repente você está em casa, pode estar pensando no seu movimento do trabalho que você quer para a próxima semana, mas vamos procurar dedicar tempo aos dois assuntos. A palavra dita com melhor cuidado, melhor carinho, pode curar. Então aproveita aí os conselhos para que você possa trazer melhores mensagens para as pessoas.
Vamos agir com calma e fortalecendo aí seus objetivos com presença e segurança, tá bom? Geminianas e geminianos, o financeiro e o afetivo, esses dois lados também, ó, vão se cruzar de alguma maneira, então vamos dedicar tempo aí para tudo, tá bom? Boas conversas vão revelar caminhos profundos e novos caminhos aí para sua vida, criatividade em alta, principalmente se você age com verdade, sabe aquela coisa que você sente na pele? Então é assim que você tem que fazer, tá bom, geminiano e geminiano? Cancerianas e cancerianos, você vai estar um pouco mais sensível, muito aí, provável dentro da perspectiva canceriana, então aproveita para ter um lado mais calmo no final de semana. Vamos lidar melhor até com você mesma. Sabe aquela coisa, às vezes, até do auto-perdão? A gente não pode se pegar muito pesado com a gente, então aproveita aí canceriano e canceriano. Vamos ter o melhor acolhimento, sem muita resistência, sem muitos embates, levando um final de semana um pouquinho mais leve. Leoninas e leoninos, seus relacionamentos estão pedindo aí um pouco mais de escuta. Então também ouvidos abertos. Sabe por quê? A sua palavra vai ter peso nesse final de semana. Então é hora de ter atenção com aquilo que vai falar, porque aquilo se torna também verdade para você e para as pessoas. E principalmente, a sua atitude pede impulso. Isso para a leonina é fácil e para o leonino? Pode ser, mas essa ação dirigida e objetiva, tá bom? Virginianas e virginianos, é tempo de cuidar daqueles assuntos que estão nos bastidores. Como assim, Paulo? Sabe aqueles assuntos que a gente deixa em segundo plano? Então aproveita o final de semana, se você está mais no dia do descanso, vamos cuidar daqueles assuntos secundários que precisam que você tenha tempo para se debruçar sobre eles. Evite os excessos, vamos manter o controle, agindo por aquilo que é simples e principalmente valorizando o seu cotidiano, porque aquilo vai te trazer inspirações muito positivas, tá bom? Librianas e librianos, os seus talentos estão pedindo espaço, hein? Olha aí, tem talentos inatos que o libriano precisa pôr para fora. Então é um momento bem mágico e rico para que isso aconteça. E principalmente fazendo isso diante do seu campo emocional. Sabe quando a gente faz aquilo que gosta e aí aquilo a gente coloca emoção? É agora libriano e libriano, tá bom? E principalmente para que você demonstre coragem na sua vida, sem ficar se negando a ninguém, sem medo de preconceitos. Pode correr aí com seus planos que vai dar tudo certo, tá bom? Escorpianas e escorpianos, grandes transformações estão ocorrendo dentro da sua família, dentro da sua casa. Então, vamos ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais atento, para que essas transformações também possam ter a sua participação. O trabalho da próxima semana vai exigir um pouco mais de foco, de entrega. Então, sabe o que você pode fazer? Descanso do fim de semana, tá bom? Aproveita a descansar com calma, interagir com as pessoas que você ama e aí tudo vai dar certo nesse final de semana. Sagitarianas e sagitariano, a palavra, principalmente as palavras que não são ditas, vamos ter um olhar e uma escuta para aquela palavra que não foi dita. Aqui eu estou fazendo o uso da palavra dita, a palavra falada, que está chegando até você. Mas às vezes um gesto, um olhar, é a palavra não dita. Tenha atenção com isso, tá bom? As emoções estão mais à flor da pele, então cuidado com as ações inconscientes, porque você precisa ter um olhar melhor para as expansões de vida e para aquilo que você deseja atingir. Capricornianas e capricornianos, as relações de toda ordem vão mexer com as suas emoções, valores e desejos, mas principalmente os relacionamentos mais sentimentais, principalmente parceiro conjugal ou um namoro. Então vamos ter atenção com isso, tá bom? Escute a sua intuição, capricorniano e capricorniana. Às vezes eles duvidam da intuição, mas são pessoas de muita intuição. E principalmente para quando deseja um objetivo de vida. Então aproveita esse nível de perspectiva para você mirar no objetivo que você deseja, porque ele será realizado muito antes do que você pensa, tá bom? Aquarianas e aquarianos, é momento de olhar para as relações, mas de um momento mais profundo. Então, uma pessoa está pedindo a sua atenção, vai lá dedicar
alguém da família, ou seja, de uma amiga, um amigo. Vamos olhar para isso para que tenha uma atenção melhor da sua parte, tá bom? Cuide do corpo e dos seus hábitos e costumes. Sabe por quê? Principalmente para você ter força e vigor para atingir os novos objetivos que estão para chegar. Piscianas e piscianos, o dia a dia está revelando aí verdades que estavam escondidas e feridas que estavam ali, antigas, que não apareciam mais. Então vamos ter atenção com isso. Observe tudo isso como é bom para se aprender e principalmente não tenha medo de agir. Percebeu que há algum assunto que é uma ferida? Vai lá e tenha atitude, resolva. Percebeu que pode ser com uma outra pessoa? Vai lá, tenha atitude para resolver, porque isso vai ser quase que, posso usar a palavra aqui, mágico para essas novas vidas e novas perspectivas que estão chegando para você. Essas foram as previsões para os dias 9 e 10 de agosto. Então, aproveitando aqui mais uma vez para conversar sobre o nosso assunto de Plutão, durante os programas anteriores, eu fui trazendo sempre um tema de cada planeta. Falei sobre o Sol, sobre a Lua, sobre Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e cheguei agora em Plutão. Foram 10 passos aqui. Eu peço que você visite depois, volte lá nos programas anteriores do meu canal do YouTube, @PauloBNAstrologia, e também na Madrugada Astral. Por quê? Você tendo a consciência desses planetas, mais do que a mensagem do que cada um traz, o objetivo principal é que você perceba as transformações aplicadas na sua vida. Isso, inclusive, aconteceu comigo essa semana. Eu fui atender uma cliente, né, guardando aqui o sigilo do nome, e uma cliente já da melhor idade, da terceira idade, e falando com ela, explicando os objetivos de vida, teve um momento que ela falou assim: mas Paulo, eu quero transformar meus objetivos de vida. E na hora eu não entendi muito bem. Falei, como assim transformar? O que você deseja, né? Ela é uma profissional autônoma, então já estava até numa perspectiva de se desligando um pouco, o que a gente chama de aposentadoria. Eu falei, como assim transformar? Eu quero viver mais, eu quero viver melhor. Bom, eu pensei, ótimo, então viver mais, viver melhor nessa melhor idade, na terceira idade, muito bom. Mas o que estava por detrás, que essa palavra não dita, o que ela quis me dizer é: eu não quero mais repetir ciclos, eu não quero mais repetir padrões negativos, eu não quero mais estar presa a padrões onde eu não caibo mais. E muitas vezes o desafio que você está passando aí, minha amiga e meu amigo, é um padrão que está te aprisionando. É uma limitação a qual você não deseja mais. É claro, aqui eu não estou romantizando as grandes transformações da vida que são doloridas, são muito fortes. Até costumo fazer essa imagem, né? Virar um transatlântico não dá para dar um cavalinho de pau, não tem como. Então às vezes a gente precisa ir fazendo pequenas mudanças na vida para trazer uma nova perspectiva, mas o que a gente precisa é fazer essa mudança todo dia, toda hora. E você que é meu ouvinte, que está acompanhando aqui o meu programa, eu tenho certeza que você deseja isso, fazer a mudança na sua vida hoje, trazer uma perspectiva melhor para a sua vida hoje. Eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei qual é a sua fase de vida, o relacionamento que você tem ou que você não tem, mas eu tenho certeza, isso eu tenho a certeza de que você acompanhando aqui o nosso programa, você deseja fazer a sua transformação hoje. Então fazer esta transformação, ela tem que ser feita com consciência, trazendo luz. Se você quer fazer a mudança no seu trabalho, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida com os amigos ou simplesmente na sua vida pessoal e única, na sua melhor condição. E é isso que eu desejo para você. Venha fazer seu mapa astral comigo no código 11 99302 0468 ou me seguindo aqui nas redes sociais, @PauloBNAstrologia. E trazendo aqui uma mensagem final para você sobre Plutão. Plutão é o fogo invisível que queima o que você não precisa mais ser. Plutão é o fogo invisível que queima o que você não precisa mais ser. Eu desejo para você uma quinta-feira repleta de luz, bênçãos divinas nessa quinta-feira. Um beijo no seu coração
e até mais.